Não sei se vocês perceberam, mas as nossas músicas, ou seja, as músicas de hoje, entoaram literalmente louvores e adoração ao nosso Deus. Sem louvor, sem adoração, não tem como nós, como cristãos, vivermos. Impossível. Impossível. Eu vejo que a adoração, ela não somente se limita às músicas. Adoração e louvor, ela se limita à nossa vida, à nossa caminhada, ao nosso dia a dia. Ao nosso dia a dia. Ela tem a ver com também internalizar o evangelho da paz e distribuirmos as boas novas àqueles que perecem. Isto é louvor, isto é adoração. Eu espero que todos nós entendamos isto. Eu acho que não tem nada melhor do que vivermos em dias com o poder ou com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Amém? Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Trecho conhecidíssimo, trecho maravilhoso, algo que nos traz de fato um ensinamento extremamente necessário para os dias de hoje. Eu vejo que muitos de nós, não sabemos como literalmente a fé, ela vai sendo em mim exercitada e ao mesmo tempo operacionalizada. Muitos não sabem, muitos de nós não sabemos. E é importante que nós entendamos que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, Ele, pela sua graça, Ele nos ensina. Ele nos ensina algo assim que eu, particularmente, um tema que eu vejo que deveria ser recorrente de fato, um tema que deveríamos ouvir quase que todo mês, que é o tema ligado à fé. Ou seja, a operacionalização da fé, que é a fé em ação. Como que você tem colocado a sua fé em ação? Como que você tem pensado fé? Não tem como nós, como cristãos, vivermos alheio àquilo que o próprio Deus plantou dentro de nós pelo Espírito. Muitos têm fé na fé. Engano. Eu preciso ter fé em Jesus Cristo para que eu tenha fé. É diferente. Se eu não tiver fé num Deus poderoso, um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, Ele trouxe toda a estrutura criacional de fato do haja, ou seja, pelo poder da sua palavra, nada fugiu ao seu controle, tudo cronometradamente foi feito, milimetricamente foi construído. Se nós não crermos de fato naquilo que o próprio Deus criou, inclusive, tem pessoas que são céticos acerca de si mesmo, acerca das suas funções, dos seus sensores, da sua forma de ver, ou seja, não conseguem enxergar nada. São completamente céticos. Ah, mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Não tem outra forma de analisarmos o povo de Deus senão pelas atitudes. Não tem outra forma de analisarmos a nossa vida senão pelas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas gritam, elas apontam o caminho em que estamos. As nossas atitudes, elas dizem gritando, e às vezes eu não consigo ouvir eu mesmo. Ruim. O escritor de Hebreus, ele batalhou muito naquele período pós-sacrifício vicário.
ele entendeu que os rudimentos do mundo estavam minando a fé do povo de Deus. Muitas pessoas internalizavam o mundo literalmente em si, sendo cristãos. E ao mesmo tempo, não tem como eu viver as duas coisas. Ou eu vou decidir por uma coisa ou por outra. Ou eu abraço o mundo com todas as veracidades de alma, embora de verdade não tem nada, porque quando eu abraço o mundo eu vou viver na mentira, ou eu abraço literalmente aquilo que Deus é em mim. Aquilo que a palavra dele pode fazer de mim. Ou eu tenha a convicção acerca do que é ser um ser cristão, ou eu posso desistir. Porque não tem sentido nós vivermos na casa do pão e morrermos de fome. A palavra de Deus é o nosso pão cotidiano. Não é possível ter a minha cesta cheia de pães e morrer de fome. É o que acontece. Na hora do vamos ver, na hora de botar a fé em ação, as pessoas sucumbem. Elas descredibilizam tudo. E é exatamente isto que o escritor de Hebreus, através desta carta maravilhosa, nos ensina. Ou seja, não ceder aos rudimentos do mundo. E o grande ensinamento do Evangelho é para que internalizemos a palavra. Porque a fé, ela só vem por uma única via. Ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Vamos ler o texto? Ora, a fé é a certeza de coisas que habitam a nossa esperança. É a certeza de coisas que enchem a minha esperança. É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que os nossos sentidos não podem perceber, muito menos nos olhos. É a convicção de fatos que não se veem. Mas o grande ponto da fé é que, com a convicção habitada em mim, tudo pode acontecer. Com a convicção das coisas que não, ou seja, com a certeza das coisas que eu não vejo, mas com a convicção que habita em mim, se ela realmente estiver frutificando em mim, todas as coisas vão acontecer. Segundo o propósito de Deus, não esqueçam disso. Segundo os desígnios de Deus. Pois pela fé os antigos, aqueles que moldaram o mundo para a vida, aqueles que entenderam que o mundo não tem nada a ver com aquilo que os cristãos contemporâneos querem forçar a viver. Os antigos, literalmente, eles alcançaram testemunho, eles obtiveram bons testemunhos na presença de Deus. Eles entenderam que Deus era com eles em todo o tempo. Eles entenderam que sem Deus eles nada seriam. Eles entenderam que literalmente a caminhada deles sem Deus, a história da vida deles não poderiam ser escritas. Eles entenderam. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Eu peço a você uma pequena atenção para este ponto, para este versículo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Eu já preguei esse trecho há algum tempo. Eu quero dizer a você que nós, como filhos do Senhor,
nós podemos sim botar a nossa fé em ação, baseado naquilo que Deus nos ensina, baseado naquilo que Deus criou. O versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus. 2 pontos. Haja. Se voltarmos para o primeiro versículo, que diz, no princípio criou, o verbo criar significa trazer à existência do nada. Ele vem da palavra bara do hebraico. Se nós temos uma preciosidade desta ao nosso alcance, que é botar toda a nossa conexão com Deus, que é botar toda a nossa disposição mental e sentimental em Deus e fazer com que as coisas aconteçam, óbvio, e da forma correta, por que às vezes nós perecemos? Por que às vezes nos sucumbimos? Por quê? Bara significa trazer a existência do nada. Todas as coisas que necessitamos, se tivermos uma coerência com Deus, se tivermos discernimento em Cristo, se nos sintonizarmos na frequência de Jesus, consequentemente eu terei muito bem definido os meus sonhos, os meus planos, e tudo se estabelecerá pelo haja do poder do Senhor. Às vezes nós cremos naquilo que estamos literalmente vendo. Às vezes nós não acreditamos no Evangelho, porque as nossas atitudes gritam, e assim não dá. Não tem condições. Bereshit bara Elohim. Elohim. Et hamashaim ve'et haaretz. Não tem jeito de nós não entendermos aquilo que o Senhor quer que entendamos e que venhamos a colocar em prática tudo que Ele tem ensinado. Versículo 3 ainda. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível aos nossos sentidos veio a existir das coisas que não aparecem. Veio a existir das coisas que não aparecem. Eu acho maravilhoso o Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Lá diz que um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então não tem como eu dizer que eu não tenho nada de Deus em mim para que a fé possa vir a ser operacionalizada. Nós temos, no mínimo, fagulhas de Deus em nós, chamado de imagem e semelhança de Deus ofuscada. Em Cristo tudo esclarece, em Cristo tudo começa a fazer sentido, porque é o retorno para o Pai. Tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se desenhar como no princípio. Como no princípio. Nós fomos criados com propósitos bem definidos. Exatamente o que o Bruno disse. Fomos criados para adorar o nosso Deus, para engrandecer o nome dele. E é somente pela fé que eu posso literalmente adorar a Deus. Porque como você adora um ser que você não vê? Mas as marcas do Senhor estão por todos os lugares. Os céus proclamam a glória de Deus. Tudo anuncia o próprio Deus. Até você e eu. Todos sabemos que o nosso organismo, o nosso corpo é completamente complexo. Altamente complexo. Se você não se reconhece
como um ser de Deus, realmente você está com um problema muito grande. Muito grande. Pela fé, versículo 4. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Como? Por quê? Por que se deu esse sacrifício excelente? O texto não diz outra coisa senão nós tendo Abel oferecendo a Deus um excelente sacrifício com a verdade de alma, não com a força do braço, como Caim. É o que faz a diferença do verdadeiro adorador em relação a quem não é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador pensa que ele vai comprar, que ele vai adorar com a força do seu braço. Ele pensa que é o seu ganho de capital, ano após ano, é que vai fazer sentido. Não, Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em tesouro juntado lá na glória. É nesse tipo de tesouro. E se eu não botar a ordem correta nas coisas, entender que primeiro a minha adoração deve ser de coração, não pela força do braço, porque o Senhor vê o que de fato está no nosso interior, não o que está no nosso, o que está no nosso exterior não interessa. E é aquilo que produz o coração que o Senhor está interessado. Então, pela fé, repito, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justificado. Ele foi justificado diante de Deus, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele teve a aprovação de Deus. Todos nós podemos ter a aprovação de Deus fazendo a coisa correta diante dele. De fato, versículo 6, lá na frente, sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus. Porquanto todos que se aproximam de Deus, é necessário que você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer que Ele existe. E nós nos fazemos galardoador daquele que o busca. O Senhor vai fazer de nós, aliás, galardoador daquele que o busca. Então nós somos literalmente pessoas carentes da graça. Nós precisamos entender a graça. O Espírito Santo nos ensina como ser um ser que se abdica da graça para escrever a sua história. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é este galardoador. Deus é este recompensador. E o interessante é que o escritor desta carta, ele destinou a mesma para cristãos judeus que estavam perecendo. Eles estavam sendo massacrados por causa de um edito de Cláudio em 49 depois de Cristo, que os cristãos não deveriam ficar mais na região de Jerusalém, ou seja, na região onde tinha o domínio do Império Romano. Eles não poderiam ficar ali mais. Eles deveriam ser dispersados. Por causa disso, muitos desistiam. Desistiam do caminho. Desistiam do único caminho que levava ao descanso eterno. Agora você imagina desistir do único caminho que nos leva ao descanso eterno. E para nos levar ao descanso eterno, eu preciso de fé. Não na fé,
no Senhor, que me enche de fé, que faz com que a minha fé seja exercitada também diante das tribulações, algo que ninguém quer passar. Portanto, sujeitos ao sofrimento por confessar Jesus, eles eram privados dos familiares, os bens deles eram arrestados, eles eram literalmente perseguidos, maltratados e chicoteados. Muitos perseveraram, muitos sucumbiram, voltavam às velhas práticas. Que entendamos que fé, de fato, não é um sentimento. A fé não é um sentimento. A fé é botar os olhos naquilo que eu não vejo. É botar o pé no invisível. A fé é literalmente trazer o futuro para o presente, mesmo que o presente não esteja, mesmo que o futuro não esteja no presente. Mas é trazer o futuro para o presente. Ou seja, é crer na palavra de Deus que aquilo que ele disse de fato se estabelecerá. Que os seus planos jamais serão frustrados. Que os propósitos também entre o berço e a sepultura serão estabelecidos. Ou seja, os nossos sonhos aqui também, se for de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, serão estabelecidos. Basta que creiamos. Jovens, até os jovens, estão totalmente ansiosos, completamente ansiosos. Querem as coisas como se fosse um micro-ondas, como se tirasse algo do micro-ondas. Botei, tirei, pronto, está pronto ali para ser consumido. Mas muitos esquecem que esta ansiedade causa muito mal, muitos males. A ansiedade por si só, ela já causa males e mais males. E os jovens normalmente não estão tendo paciência, porque não conseguem exercitar a fé, não conseguem botar a fé em ação. Querem as coisas agora. Isso é muito prejudicial. Muito prejudicial. Não consegue ver o mover de Deus, a mão de Deus, às vezes até mesmo num não do próprio Deus. A mão de Deus, ela está literalmente ligada também a nosso favor, ela está literalmente ligada ao não dele também. Ou você acha que não? A própria palavra nos ensina que seja o nosso proceder o sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência do mal. De Deus também não é diferente. Se eu estabeleci meus propósitos, de fato, na presença do Senhor, meu irmão e irmã, fica em paz. Pode ter certeza que irão se estabelecer. Pode ter certeza. Mas por que muitos são ansiosos ao extremo? E passam os pés diante das mãos. E as consequências vêm. E os seus planos ou sonhos são adiados. Pior. É melhor entender os desígnios de Deus. É mais fácil viver na direção de Deus. É melhor entender que a fé operacionalizada em mim, ela me traz benefícios ao extremo. Sim. É assim que funciona. Quem anda pela fé, em primeiro lugar, torna-se humilde de coração. A arrogância fica em última instância. Na verdade, você não dá nem margem para a arrogância.
Andar pela fé é literalmente crer que, de fato, Deus nos reconciliou com Ele. Se nós fomos reconciliados com Deus, o que mais nós precisamos? Sendo que a conexão perfeita com Ele nós temos. Não é uma reconciliação. A cruz não nos reconciliou com Ele, literalmente. Por que nós insistimos ainda em viver de forma incrédula, cética? Não tem como. Então, torna-se quem anda pela fé um canal de reconciliação para os outros. Um canal este sempre terá simplesmente fome e sede de justiça. Ele vai entender que no momento certo a justiça raiará. No momento certo. Andar pela fé é também deixar brotar em nós a alegria do nosso Deus. É deixar brotar em nós a alegria mesmo ante as tribulações. Apesar de tudo, a fé está aqui, a alegria está aqui, de forma inabalável. Não tem sentido o cristão viver literalmente angustiado, triste, sabendo que nós temos tudo em nós, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito, habitando em nós. Você concorda que quem tem tudo não precisa de nada? Ou seja, basta esperar que vem. Se eu tenho tudo, que esse tudo nós chamamos de Deus, porque Deus é tudo em todos, eu não vou passar necessidade de nada. O próprio salmista disse que ele foi moço e naquele momento ele já era velho, mas ele nunca havia visto um justo mendigar o pão. Ele nunca havia visto um daqueles que foram justificados por Jesus mendigar o pão. Mas como? Pela fé. Pela fé as coisas de fato se estabelecem. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz que pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que sou forte. Então é que sou forte. Quanto mais fé, mais cheio de exultação. Mais poder de Deus em nós. Não podemos confundir o poder de Deus com a nossa força. O ser cristão, ele é fraco diante de Deus e forte diante das circunstâncias da vida. Porque diante de Deus ninguém se estabelece se não for por Ele mesmo, pelas nossas fraquezas, entendendo os espinhos da carne. Olha só, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, viu, Paulo? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se a graça de Deus nos basta, por que que às vezes nós ficamos literalmente ansiosos? Então ela não basta. Se você diz que basta e vive o contrário disso, então ela não está bastando para você. Ela não é suficiente para você. Quanto mais injúrias por obedecer ao Evangelho, mais poder, convicção e força me dão. É o que eles viviam. Quanto mais injúria, quanto mais perseguição, quanto mais apedrejamento, mais combustível
Os que faziam tais coisas davam aos filhos de Deus, aos perseguidos de Deus, aos servos de Deus, aos filhos do Evangelho. Simples assim. De modo que tudo que é feito contra nós em Cristo se torna, mais cedo ou mais tarde, se torna bênção. Porque o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Especialista. Diante daquilo que aprendemos até aqui, eu pergunto a vocês, como você tem operacionalizado a sua fé? Como você tem botado a sua fé em ação? Eu vou te dar 4 dicas rapidinho. A primeira, sendo cativos à mente de Cristo. Esta é a dica de ouro. Na verdade, é a lei áurea do Evangelho. É uma lei. Não tem como eu botar a minha fé em prática se eu não for um ente do Evangelho. Se eu não for um ser que internaliza Jesus pela palavra. Um ser que tem a mente de Cristo. Ah, mas ter a mente de Cristo é muito difícil. Não. A mente de Cristo está aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. A mente de Cristo é aquilo que de Gênesis a Apocalipse, ou seja, é aquilo que os evangelhos diz que deve ser, que faz com que eu venha produzir. A mente de Cristo produz vida em nós. A mente de Cristo produz vida. Então, como isso acontece? Destruindo fortalezas mentais e anulando ilusões. Às vezes nós vivemos nas ilusões, nas falácias da vida, nas falácias do mundo, nós embebedamos do mundo. Então eu preciso destruir fortalezas, e isto a partir de nós. Eu não tenho que terceirizar responsabilidade. Responsabilidade é minha de fazer com que a fé venha a ser operacionalizada na minha vida. Ela não é de terceiros, ela não é de pastor, ela não é de ninguém, senão minha. Eu preciso fazer. Eu preciso me responsabilizar por tal situação. Eu preciso. Praticando fé em poder e amor, que crescerá mais do que qualquer outra coisa. Praticando fé em poder e amor. Em poder e amor. Lembrando que Cristo é a personificação expressa do amor de Deus. É a personificação exata do ser de Deus. Cristo, ele veio para mostrar de fato quem é Deus, literalmente. Embora o Antigo Testamento mostrou várias vezes para os antigos quem realmente era Deus, mesmo assim muitos não creram. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, se despiu da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou e disse: aqui está o Deus. Eu vou me tornar 100% homem e 100% divino, mas eu não vou me abdicar, eu não vou usurpar os atributos divinos para obter vantagens aqui entre o berço e a sepultura. Nessa dimensão espaço-tempo, eu não vou. E assim ele fez. Viveu como servo. Sendo rico, viveu como pobre. Para nos enriquecer. Para nos enriquecer. Desta forma, no caso, é muito tranquilo. Nós vamos sendo lapidados. Tendo a internalização da mente de Cristo em nós, nós vamos sendo lapidados. Depois os milagres começam a aparecer. Depois você vai entendendo que, de fato, aquele sonho que você teve há um tempo atrás, depois que você vê-lo concretizá-lo,
para entender que, de fato, a mão de Deus esteve em todos os momentos. Em todos os momentos. Segundo, para que a fé seja operacionalizada em nós, precisamos somente perceber quando houver. Eu vou perceber, eu vou entender que eu preciso tomar a decisão de confiar. Um outro ponto. Eu decido confiar. Eu não preciso esperar algo mirabolante. Eu não estou dizendo vida contemplativa, que só contempla o poder de Deus nas coisas. Não. Eu estou dizendo que o nosso ser interior precisa simplesmente decidir confiar, decidir ter fé e caminhar. Isso é indiscutível. É a mesma ideia do perdão. Eu não preciso esperar brotar um sentimento de paz ou de qualquer outra coisa para perdoar. Perdão é decisão, independente da nebulosidade dos fatos. Perdão é decisão. Repito, fé também eu preciso decidir para tê-la. Quando eu oro pedindo a Deus fé, eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso crer que Ele vai acionar do poder dEle sobre mim para me dar aquilo que eu pedi. Porque se eu duvidar, eu não recebo. Eu não recebo. Se duvidar, obviamente, é porque a minha fé não está sendo operacionalizada. A dúvida não procede nesse caso. Não procede. Marcos capítulo 11, versículo 23. Olha que espetáculo. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. Repito, e não duvidar em seu coração. É o que Tiago diz lá no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 1 da carta. E não duvidar no seu coração. Duvidou, em outras palavras, dançou, não vai ter. E não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tem gente que não acredita na melhoria de uma situação ou de um problema conjugal. Tem gente que não acredita na melhoria de uma situação financeira. Tem gente que não crê em dias melhores, à luz do Evangelho, logicamente falando. Tem gente que não crê que os seus filhos poderão se estabelecer como homens dignos em prol do reino de Deus. Realmente, se você não crer, você não vai ter. Não vai ter. Nesse caso, a Bíblia não é dúbia. Ela é perfeita. Ela é infalível, inerrante e eficaz. O que ela diz que é, assim será. Pode ter certeza. Terceiro, após praticar o primeiro e o segundo ponto, você precisa, ou nós precisamos perceber que o medo foi eliminado. O medo é um sabotador de uma fé exercitada. O medo, ele sabota. O medo é interessante para alguns aspectos, para algum tipo de liberação de hormônios. Mas para esse caso aqui, o medo é um sabotador. Simples assim. O cristão não tem que ter medo do amanhã. Ele não tem que ter medo de avançar. O cristão, se estiver literalmente convicto daquilo que Cristo é nele, ele não tem que ter medo. Porque, na verdade, se ele simplesmente estabeleceu o seu plano diante de Deus, para quê?
deixar o medo sabotar? E outra coisa, entre o ponto A e o ponto B há um grande abismo chamado realidade. Não é fácil a caminhada. Não é fácil. Se você estabeleceu os seus planos no ponto A, pode ter certeza que em Cristo você chegará no seu destino. Não tem como ser diferente. Não tem como. Aonde habita o medo e a dúvida, não há fé. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem ou tal mulher ou qualquer coisa que seja, receberá alguma coisa do Senhor, tendo essa mente dividida. Não receberá mesmo. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quarto, pela fé, as coisas simples e pequenas precisam, primeiro, ser observadas. Ou seja, às vezes nós vemos a mão de Deus agir nas pequenas coisas. Não adianta eu querer esperar grandes coisas se eu não valorizar as pequenas e as simples. Não adianta eu querer galgar uma vida profissional sem começar do primeiro passo, ou seja, das coisas pequenas e simples. Ou você acha que uma criança nasceu já prontinha, formadinha, andando, caminhando e brincando? Tem certeza que não, é até uma tolice. Óbvio que não. Óbvio que não. Portanto, o escritor de Hebreus discorre com maestria. Tudo começa com a obediência, um passo de cada vez. Na prática é o seguinte: o evangelho orienta a perdoar. Perdoe. Pequenas coisas, coisas simples. Isso é simples para um cidadão do reino, para um ente do evangelho. Perdão é simples. Se o perdão não for simples para você, meu amigo e minha amiga, você está perdido. Se o perdão não for uma decisão, isso acontece pela fé. Se isso é algo complexo para você, que vai mexer no seu ego, ou seja, em vez de ser um ser cristocêntrico, você acaba sendo um ser egocêntrico. Você estará perdido. Você vai ser resistido por Deus. Acaba sendo um tipo de soberba. A pessoa que não consegue perdoar. Isso acontece pela fé. O evangelho orienta a tratar as pessoas com pureza, com amor, nós mesmos. Enxergar a vida ou as pessoas de forma pura, simples da mesma forma. Meus irmãos, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram testemunhos. Vamos aqui, para o versículo 4 do capítulo 11, olha só, rapidinho a gente finaliza. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ou seja, ele deixou um legado por causa de uma atitude perfeita de coração, uma atitude que Deus recebeu de coração. Mesmo depois de morto ainda fala, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, foi achado por Deus,
não foi achado porque Deus o trasladara. Deus o tomou sem conhecer a morte. Deus transformou o corpo dele no caminho para a dimensão eterna, sem conhecer a morte. Isso é poder. E às vezes até tem pessoas pensando, mas será que isso aconteceu mesmo? Será que Enoque foi trasladado, ele não conheceu a morte? Eu digo a você, não foi só Enoque, Elias também. Prova e contra prova. Elias também. De fato. Na verdade, parte B do versículo 5. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Não existia chuva naquele tempo. Mas ele dizia, vai haver um dilúvio. Praticamente só ele creu. Às vezes eu penso que até a família dele foi forçada a crer. Mas ele sim, ele creu. O testemunho aqui é de Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, outra senha, o temor de Deus é o princípio do saber. Não tem como também a minha fé ser operacionalizada se eu não temer a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ele creu e a casa dele foi salva. Pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Abraão, pai da fé. Noé, herdeiro da justiça. Referência de justiça. Ele recusou viver aquela contaminação terrível. Aquele povo vivia como que num estado de opróbrio total. E não teve fé para ver a mão de Deus através de Noé. E o último exemplo, pela fé, Abraão, quando chamado, versículo 6, obedeceu a fim, olha só, a palavra obediência aparece o tempo todo na palavra de Deus. O tempo todo. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Isso é pouco para você? Para mim não é. Não é. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, terra que como se não fosse dele. Ele peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a cidade eterna. Fala da Jerusalém espaço-tempo e da Jerusalém eterna. Você crê que você morará na cidade eterna? Na Jerusalém, na nova Jerusalém que descerá dos céus? Você crê nisso? Então você vai morar assim como eu. Em nome de Jesus. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. Deus arquitetou o mundo e o universo de um modo geral. A cidade santa já está arquitetada. Ela já existe como um fato. Da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. E assim vai. Eu concluo dizendo a você o seguinte: à medida que for a sua obediência e a sua internalização da palavra de Deus, será à medida que você estará exercitando a sua fé.
Essa é a medida. Não existe duas medidas para isso. Ou seja, uma outra referência de medida. Só existe essa referência de medida. A fé é um fenômeno divino, exercitável pela prática do amor. Nada além disso. Se Cristo estiver em mim e as palavras dele estiverem internalizadas em mim e em você, pode ter certeza que tudo que você colocar a sua mão, aonde você botar as plantas dos pés, prosperará. À medida que botamos a fé em ação, coisas, ou seja, as melhores coisas acontecem. Você crê nisso? Então fique de pé, por favor, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Louvado seja o teu santo nome por mais um culto, por mais uma noite na tua presença. Queremos continuar para sempre na tua presença, Pai. Obrigado por todos que aqui entraram. Te agradeço por todos, sem exceção e sem distinção. Te peço em nome de Jesus que a fé que só pode vir de ti se pedirmos, venha a nos inundar-nos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus que caia por terra tudo aquilo que é contrário ao exercício da fé no Senhor. Eu peço em nome de Jesus que caia por terra pelo teu poder. Seja com cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a sermos aperfeiçoados nas nossas fraquezas. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Sabemos que a perseverança produz literalmente um ânimo voltado para ti, para que venhamos botar em prática a nossa fé e recebermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, e que tudo venha a ser para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.